Vazou a colaboração do Mauro César Cid. E como a gente já tinha previsto aqui em outra oportunidade, em algum momento a Polícia Federal iria chegar em parlamentares e outras figuras que eram fomentadores do golpe de Estado. Agora, se sabe também que a santa do pau oco, a Michelle Bolsonaro, fazia parte de um grupo que o Mauro Cid chamou de grupo radical, que defendia que o Bolsonaro deveria dar sim um golpe de Estado porque teria o apoio dos CACs. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, acabou de vazar aí, vocês devem ter acompanhado, né? Desde ontem nas redes sociais as pessoas compartilhando o primeiro depoimento da colaboração premiada feita pelo Mauro Lorena Cid. E ali aparece várias figuras importantes, né, digamos assim, na discussão política do Brasil, ou pelo menos que tem cargo político importante. Algumas a gente já citou aqui no canal e muita gente tinha perguntado, inclusive, por qual motivo não se tinha parlamentares sendo denunciados ali pela Polícia Federal, né, pedindo seu indiciamento para que a Procuradoria-Geral da República depois apresentasse denúncia contra essas figuras. E eu falei para vocês que a Polícia Federal poderia, em qualquer momento, produzir relatórios complementares ou desenvolver novas linhas de investigação, e essas novas linhas de investigação poderiam apontar esses indivíduos ali que teriam supostamente cometido crime. E aí muita gente, inclusive, me mandou logo esse material assim que saiu a íntegra aqui da delação premiada do Mauro Cid. Não é a íntegra de todos os depoimentos, tá? É a íntegra do primeiro depoimento. Antes de explicar aqui algumas coisas, eu já queria dizer para vocês que eu, Carlito Neto, não gosto desse negócio de documento vazado. Não gosto disso, tá? Porque eu tenho muito medo do que aconteceu quando era a Lava Jato, por exemplo, que se vazava documentos para a mídia, para poder se criar ali um clima na sociedade, uma cobrança da opinião pública, os veículos da mídia fazendo material em cima. Eu acho que no caso especificamente da trama golpista e de outros materiais, tá tão bem amarradinho, inclusive, aqui essa situação toda, que não precisa de vazamento, tá? Não precisa de vazamento, mas foi vazado. Tá? A íntegra tá aqui do material no site do Poder 360, eu vou deixar para vocês no comentário afixado aqui todo este material, vou explicar para vocês as novidades que surgiram aqui, algumas coisas que a gente já sabia, como por exemplo a própria participação da Michelle, apesar de agora aparecer ela dentro do depoimento, já existiam desde 2023 discussões de que a Michelle Bolsonaro era, assim, uma das entusiastas do golpe de Estado também, que, inclusive, ela teria dito mais ou menos isso que o Cid teria dito aqui nessa colaboração premiada que foi divulgada. O que é que teria me surpreendido depois que eu fiz essa leitura aqui do primeiro depoimento do Mauro Lorena Cid? Primeiro, a confirmação de que o Freire Gomes estava com um pé lá e um pé cá, que apesar de ele não concordar com o que estava acontecendo, ele não queria golpe de Estado, mas aparentemente por uma preocupação pessoal, né, o que poderia acontecer, porque ele disse que tinha medo de que essa situação pudesse gerar ali uma ditadura militar por pelo menos 20 ou 30 anos, e ele tem a memória boa, né, ele não é idiota, ele lembra o que aconteceu na ditadura de 64 e como aconteceu até 85 e as consequências, inclusive, que acabaram surgindo por algumas dessas figuras depois do golpe. É claro, nem todos foram punidos da maneira que deveriam, mas alguns acabaram sendo punidos. E aí na delação do Mauro Cid, ele divide basicamente o grupo em 3 grupos distintos, né, os grupos. Ele divide ali os grupos chamados de grupo de conservadores, eu vou até mostrar aqui a matéria, tá aqui, ó. Grupo de conservadores, grupo de moderados e grupo de radicais. No chamado grupo de moderadores tinha uma linha bem mais política. A intenção desses indivíduos era transformar Bolsonaro em um grande líder da oposição. Alguns dos integrantes desse grupo seriam o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União. Do grupo chamado de moderados, diriam concordar inclusive com as injustiças do Brasil, mas não eram a favor de uma intervenção radical. Entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições e qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado, afirma o texto. Participantes desse grupo seriam, em tese, Júlio César de Arruda, militar e então comandante do Exército, além do general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa. Já dos radicais, parte deles ali que seriam a favor, inclusive, de ir atrás de fraudes nas urnas eletrônicas, ir para um golpe de Estado que eles teriam supostamente o apoio, inclusive, segundo consta aqui, dos CACs. Estavam ali, por exemplo, né, uma parcela que era a favor, inclusive, do braço armado, estava incluído o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e ali você vai ter também Jorge Seife, você vai ter a Michelle Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o próprio Magno Malta também, que é citado aqui, eu vou trazer para vocês. O que é que me surpreendeu de tudo isso que está aqui, Carlito? O que me surpreendeu é que os crimes, supostamente, que o Mauro Cid teria feito colaboração premiada,
não foi só golpe de Estado e roubo de joias, tá? Olha o que diz aqui, ó, sobre o que versou a colaboração premiada do Mauro Cid, tá? Ataques virtuais a opositores. Isso aqui foi o que ele teria feito na colaboração, tá? Ele teria colaborado com temas relacionados aos seguintes tópicos. A linha A, ataques virtuais a opositores. A linha B, ataques às instituições como o STF e TSE, ao sistema eletrônico de votação e à rigidez do processo eleitoral. A linha C, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A linha D, as vacinas contra a Covid-19 e as medidas sanitárias na pandemia. E a linha F, perdão, uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens o qual se subsidie. A linha F, uso de suprimentos de fundos como cartão corporativo, por exemplo, para pagamento de despesas pessoais. Inserção de... A linha F2, que foi F1 e F2 agora, né? Inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde para falsificação de cartão de vacinação. A linha F3, desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ou agentes públicos a serviço e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito. E a linha G, outros tópicos que possam surgir no transcorrer da investigação. Aqui, ele basicamente vai falar tudo o que teria acontecido, né? Que o Bolsonaro ficou recluso por um período, que ele recebia visitas frequentes aqui do Flávio Bolsonaro no início e do AGU Bruno Bianco, que tentava convencer ele a mandar as pessoas irem para casa e ele fazer uma oposição, né? Se tornar o nome da oposição, mas ele não queria. E alguns militares, inclusive, tinham também dado esse conselho para ele, entre eles o Brigadeiro do Ar, né? O Carlos Batista Júnior, né, que vocês vão lembrar que foi atacado inclusive pelo Braga Neto depois e pelo próprio Mário Fernandes. Diz que o Ciro Nogueira também orientava o Bolsonaro a virar ali oposição, pedir pro povo ir para casa e tudo mais. E que essa conversa acontecia porque os militares tinham explicado para o Bolsonaro que se ele apresentasse, por exemplo, qualquer tipo de plano de golpe de Estado, isso poderia mergulhar o Brasil em um problema ou em um regime militar que duraria de 20 a 30 anos. Dentro desses grupos aqui também teria o chamado grupo dos chamados moderados, que aí eram aqueles que até discordavam parcialmente do que estava acontecendo, mas não concordavam com o golpe de Estado, nem com a intervenção do Bolsonaro, e que até tentavam encontrar ali alguma alternativa, né, urna eletrônica, fraude na urna eletrônica ou algo do tipo, mas não se conseguiu comprovar. E tem aqui, inclusive, detalhes, né, na delação aqui do que o Mauro Cid disse que ouviu ali em todas as conversas. Ele cita aqui, inclusive, que o Magno Malta, né, era um dos indivíduos que tinha posição mais radical, ou seja, em defesa de golpe de Estado. Ele cita que o Felipe G. Martins levou um advogado para poder produzir ali a minuta do golpe, entregou essa minuta do golpe ao Bolsonaro. Na minuta pedia, como a gente já sabe, a prisão do Gilmar Mendes, a prisão do presidente do Senado, né, àquela altura que já era o Rodrigo Pacheco, o presidente também do TSE naquela altura, que era o ministro Alexandre de Moraes, e o Bolsonaro teria pedido alteração e depois ali teria solicitado que só colocasse o nome do ministro Alexandre de Moraes. O que muita gente não consegue entender, que a gente precisa citar aqui, é que tem bolsonarista espalhando, por exemplo, que como Bolsonaro não teria assinado a tentativa de golpe, né, isso provaria pela delação do Mauro Cid que ele não teria cometido o crime. E é aí que eles se enganam. Por quê? Primeiro de tudo, o Bolsonaro ele é apontado como líder dessa organização criminosa. Segundo, existe o chamado crime de concurso de pessoas, que diz o seguinte, está lá no Código Penal, no artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, o artigo 359L e 359M não fala sobre crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe de Estado. Fala sobre a tentativa. Por quê? Porque você não pune o golpe de Estado. Se teve o golpe de Estado, quem é que vai julgar esses indivíduos? Só depois que tiver ali uma reorganização do Estado, né? E se não tiver acordo de anistia, você pode punir os golpistas. Mas se pune a tentativa. Tanto que tá aqui, ó, 359L, que fala sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é o crime? O crime é tentar, não é consumar. Só em tentar já tem um crime, assim como o crime de golpe de Estado também, presente no artigo 359M, que também fala sobre tentar, ou seja, só em tentar dar o golpe, você já tem um crime consumado. E pela colaboração premiada do Mauro Cid aqui, como ele cita, inclusive, em algumas oportunidades, o nome do Felipe G. Martins aqui, inclusive como se fosse a pessoa que teria trazido aqui a minuta golpista, com orientações e tudo mais, isso já configura
uma tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque ele iniciou os atos preparatórios, executórios, depois a gente sabe que teve a Operação Punhal Verde e Amarelo também, que teve o aval do Bolsonaro, segundo o Mário Fernandes, teve o aval do Braga Neto, segundo depoimentos prestados e materiais coletados pela Polícia Federal. E aqui tem uma coisa que a gente já vinha citando algumas vezes. Eu já tinha falado para vocês sobre o senador Luiz Carlos Reis, né, que é um senador lá do Rio Grande do Sul, e que inclusive muito tinha me estranhado naquela altura, como é que o Luiz Carlos Reis não tinha sido citado ainda nas colaborações premiadas, ou como é que ele não tinha sido indiciado ainda. E aí o Mauro Cid citou ele aqui, ó, senador bolsonarista do PL, que citou, se não me engano ele é do PL, depois eu vou consultar aqui, mas ele disse que o Bolsonaro deveria pedir para que o Exército invadisse sessões eleitorais e roubasse urnas eletrônicas para fazer testes, porque como em tese o Brasil estava naquele momento ali em situação de GLO por causa das eleições, o Exército poderia fazer aquilo, e que o Bolsonaro foi alertado por muitas pessoas que fizesse isso, né, que realmente poderia fazer isso ou aquilo, mas que no final das contas ele foi aconselhado a não fazer, tanto que tá aqui, ó. Que o senador Reis, que também integrava o grupo radical, né, esse grupo que ele fala, que queria golpe de Estado, porque os CACs iriam estar na rua para poder apoiar o Bolsonaro, é um golpe de Estado, que também integrava esse grupo, usava um documento do Ministério Público Militar que dizia que, como o país estava em GLO, para a garantia das eleições, o senador entendia que as Forças Armadas poderiam pegar uma urna sem autorização do TSE ou qualquer instância judicial para a realização de testes de integridade. Ele também cita aqui, por exemplo, que o Silvinei Vasquez também tinha uma relação com o Bolsonaro frequente, inclusive era uma figura politizada no que diz respeito à participação dentro das mobilizações do bolsonarismo, não era um cargo meramente institucional, como ele costumava citar, por exemplo. Aqui ele cita a participação do Felipe G. Martins, né, que apareceu lá com a minuta golpista, né, que inclusive quem levou, ele foi lá com um advogado que era um especialista em garantias constitucionais. E aqui ele cita outros nomes também, né, que estavam presentes nessas reuniões e que eram apontados ali como mais radicais. Entre esses nomes, por exemplo, estaria o nome do senador Jorge Seife, tá? Senador Jorge Seife, o ministro Gilson Machado, aquele mané que lamentavelmente é aqui do Nordeste, né, aquele bocoió lá, Onyx Lorenzoni, tá? Senador Magno Malta, Eduardo Bolsonaro, Mauro Fernandes, tá? Que era inclusive secretário executivo do General Ramos, Michele Bolsonaro também. Olha que interessante. Estas seriam as pessoas em tese mais radicais, e aqui ele conta também, né, que o Bolsonaro foi proteger 3 bandidos quando prenderam ali o cacique Sererê em 12 de dezembro de 2022. O tal Bismarck, né, e o Paulo Souza, que eram membros do canal Hipócritas, que acabaram fugindo do Brasil, depois o Bismarck acho que foi preso, e o Oswaldo Eustáquio, né, que é o paraplégico que anda, eles ficaram com medo de serem presos também, foram para casa, foram pro Palácio da Alvorada, tem até esse vídeo na internet, vocês podem pesquisar, o Bolsonaro recebeu eles. Na época eles até divulgaram que foram recebidos pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia tomar uma ação que não ia ficar daquele jeito, traduzindo, dando a entender pros seguidores deles, pros apoiadores deles, que supostamente poderia ter um golpe de Estado, que o Bolsonaro faria algo, e que o Bolsonaro teria, segundo o Mauro Cid, convocado esses indivíduos para irem para lá, para evitar que eles fossem presos, e que o Mauro Cid acabou alertando que a permanência de Oswaldo Eustáquio no Palácio da Alvorada poderia gerar problemas para Bolsonaro, e aí o que é que o Bolsonaro fez? Mandou um carro levar o Oswaldo Eustáquio no hotel que ele estava. Você está vendo um presidente da República defendendo criminosos daquela altura que fomentavam golpe de Estado. E segundo, inclusive, o que traz aqui os discursos o depoimento do Mauro Cid, a Michele Bolsonaro, tá? Ela era também membro do chamado Grupo Mais Radical, que conversava frequentemente com o Bolsonaro, afirmando que se ele tivesse de dar um golpe de Estado, que ele poderia dar um golpe de Estado, porque ele teria apoio do povo e dos CACs para dar golpe de Estado. É a santinha do pau oco, a Maria Emenda, a mulher que ora a Deus de manhã, mas de noite está fazendo algo, talvez como fala uma música de uma música de uma banda baiana muito famosa, né, para mostrar que ela não é crente, que ela não é religiosa, que ela só é um oportunista. Até porque um dos princípios que a cristandade tem, né, que eles defendem tanto, é a Santa Trindade, inclui a família. Inclui a família. Que ela gosta frequentemente de destruir famílias alheias, pelo que o histórico dela conta, de acordo com a companheira, a ex-companheira do Valdemar da Costa Neto. Não é Carlito Neto que está falando aqui, tá? Não é Carlito Neto que está falando. Então, o que é que acontecia? O Bolsonaro,
e os membros lá do canal Hipócrita, na verdade, os membros do canal Hipócrita, junto com a Michelle, com o Raiz, com o Safe, com Gilson, como é o nome dele, meu Deus? Gilson, cadê? Gilson Machado, Magno Malta, Onyx Lorenzoni, Mário Fernandes, eles acreditavam que o Bolsonaro teria de dar um golpe, porque com o golpe ele teria apoio dos CACs e teria também uma tropa civil na rua para fortalecer o golpe. Como eu disse, eu não gosto de depoimento vazado. Eu prefiro que o ministro suspenda o sigilo, mas eu não gosto que vazem depoimentos. Não gosto. Isso é muito complicado. Eu, particularmente, acho isso complexo, inclusive para a construção de narrativa dentro do universo da extrema-direita bolsonarista. Mas está aqui o elemento que faltava. Eu já tinha dito aqui para vocês em algumas oportunidades. A Carla Zambelli não aparece aqui nesse depoimento, mas deve aparecer em outros. O Felipe Barros não aparece nesse depoimento, mas aparece em outros, porque lembrem, o Mauro Cid prestou acho que 12 depoimentos à Polícia Federal depois da colaboração premiada. Se não me engano, 12 depoimentos. Como diz aqui a matéria do Poder 360, ó, este aqui ó, é o primeiro depoimento da delação premiada dele, que foi dado aqui, quer ver? Deixa eu ver se tem a data aqui. Cadê? Em agosto de 2023, tá aqui ó, o primeiro depoimento prestado por ele. Então, o que é que tem de novo aqui que muita gente está perguntando? O que tem de novo aqui, basicamente, é a confirmação da estruturação de que existia uma parcela que era muito mais moderada e outra muito mais radical, e o nome aos bois, porque alguns aqui a gente já sabia, né? Por exemplo, a gente já sabia que o Mário Fernandes defendia o golpe, a gente já sabia que a Michelle Bolsonaro, em tese, defenderia o golpe, porque isso já tinha vazado há um tempo atrás, que o Eduardo Bananinha também era um dos mais radicalizados, mas agora eu espero que a Polícia Federal faça um relatório complementar, porque o próprio doutor André Rodrigues já citou isso em outra oportunidade recente, para poder incluir o Eduardo Bananinha e todos esses indivíduos que têm cargos públicos, né, que são parlamentares, que são representantes do povo, para que eles respondam criminalmente pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito por um motivo bem simples. Para ocupar um cargo de senador da República, para ocupar um cargo de deputado federal, para ser um parlamentar, ele precisa respeitar a democracia. Se ele não respeita a democracia, ele teria primeiro de ser cassado e responder depois civilmente pelos crimes que ele teria supostamente cometido. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Compartilhe esse vídeo também, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. E como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.